E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos aqui seguir os nossos trabalhos de hoje falando um pouquinho sobre off-season, né? Porque assim, temporada regular tá terminando, né? Daqui a pouquinho começam os playoffs e a off-season já tá quase aí, né? Off-season já tá quase aí e muitas equipes já estão com a cabeça lá na off-season, porque tirando os times que estão brigando pelas últimas vagas no playoff, no play-in, todos os outros já estão se planejando para o draft, para a agência livre, porque nessa temporada não vão brigar por nada. E como essas equipes, eu também já estou começando a pensar na off-season. E nesse vídeo, eu quero aqui falar sobre 5 times que, na minha opinião, precisam começar a reconstruir na próxima off-season. São times que, na minha opinião, se não começarem a reconstruir o elenco, podem acabar pagando um preço muito caro, porque são times que, do jeito que estão, não vão para lugar nenhum. Então, separei aqui 5 times que para mim precisam começar a reconstruir. Então peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e caso o seu time esteja aqui e você, acabe por discordar dos meus argumentos, peço para que comente aqui a sua opinião, mas argumente, traga fatos, não comente só por comentar, não destile o seu ódio só por destilar. Não, se você discordar do que eu falar do seu time, comente aqui, dê argumentos, que aí a gente consegue ter, um debate de altíssimo nível, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e bora começar a falar sobre esses 5 times que, pra mim, precisam começar a reconstruir na próxima off-season. Bom, primeiro time para mim, que precisa começar a pensar em uma reconstrução, é o Toronto Raptors, né? O Raptors está tendo um desempenho bem decepcionante nessa temporada. É um time que ainda tem chances de playoff, tem chances de play-in, mas era um time que poderia ter entregado muito mais nessa temporada. O Nick Nurse, treinador da equipe, já está com o seu cargo, na berlinda, então é um time que decepcionou nessa temporada e é um time que vai ter que lidar com muitos problemas de contratos nessa próxima off-season. Problemas que, para mim, vão meio que obrigar o Toronto a entrar em uma reconstrução. Por exemplo, o Gary Trent e o Fred VanVleet, que são 2 jogadores de extrema importância para esse time, terão player options para a próxima temporada, ou seja, os 2 vão poder decidir se vão querer ficar por mais uma temporada no Raptors ou se vão querer se tornar agentes livres e assinar com outras equipes. E pela alta procura que esses 2 tiveram na trade deadline, é muito difícil imaginar que os 2 optem por ficar mais um ano em Toronto. Principalmente o Fred VanVleet, que foi muito cobiçado por equipes como, por exemplo, o Phoenix Suns. Cara, esse é um cara que para mim não vai ficar no Toronto Raptors e tendo essa saída eminente do VanVleet e do Gary Trent, para mim a melhor coisa que o Raptors tem para fazer é reconstruir esse elenco. É realmente aceitar o rebuild. O OG Anunoby e o Pascal Siakam, que são 2 jogadores que têm um ótimo valor de mercado, também vão entrar ali na reta final dos seus contratos. Então, para mim, é a oportunidade perfeita para o Toronto reconstruir, mudar esse time, reconstruir ao redor do Scottie Barnes, que parece ser o prospecto para o futuro do time. Se eu sou o Toronto, eu, na boa, deixo o VanVleet sair, deixo o Gary Trent sair, ou faço ali uma sign and trade com os 2 e troco o Anunoby e Siakam e entro em reconstrução. Porque do jeito que o time tá, ainda mais nessa Conferência Leste, que tende a se fortalecer muito na próxima temporada, do jeito que o Raptors tá, cara, não vai conseguir brigar por muita coisa.
não vai conseguir brigar por muita coisa. Então, Toronto, para mim, é um time que precisa, sim, começar a pensar em reconstrução para a próxima off-season, e as questões de contrato dos seus jogadores podem até acabar ajudando o Raptors a dar esse pontapé inicial na reconstrução. Segundo time aqui da minha lista é o Charlotte Hornets. E aí você pode se perguntar, pô Luiz, mas o Charlotte já está reconstruindo. Então, é que essa reconstrução do Charlotte nessa temporada foi meio que sem querer. O time não estava planejando tancar. Só que por conta das lesões do LaMelo, que quase não jogou nessa temporada, da situação do Miles Bridges, que ainda não se resolveu, e das recorrentes lesões do Zeller não, né? Do Marfin, né? Do Cold Marfin e do Gordon Hayward, por conta de tudo isso, acabou que o Charlotte teve que tancar, porque o time não tinha peças, um treinador que iniciou o seu trabalho nessa temporada, então o acaso acabou fazendo o Charlotte iniciar a reconstrução, só que não foi algo planejado. E para mim, a partir da próxima off-season, o Charlotte tem que começar de fato a planejar melhor essa reconstrução de elenco. Para mim, o Charlotte tem que manter só 2 nomes, LaMelo e Mark Williams. Para mim, tirando esses 2, todos os outros jogadores do Charlotte têm que ficar disponíveis para troca. Todos. Gordon Hayward, Terry Rozier, Kelly Oubre. Para mim, tem que trocar todo mundo e reconstruir o time. O Charlotte vai ter uma ótima escolha no próximo draft. Provavelmente vai ser uma escolha top 5 no mínimo. Então, para mim, é o momento do Charlotte mudar o time. A equipe vai ter um novo dono, porque o Michael Jordan tá vendendo a sua parte na franquia, então vai ter um novo dono. E para mim é o momento perfeito pro Charlotte, de fato, sabe, respirar novos ares e montar um novo time, um time mais talentoso e, sabe, dar uma perspectiva pro LaMelo Ball. Porque hoje o LaMelo não tem perspectiva com esse Charlotte. Ele não sabe se ele vai brigar por alguma coisa, se ele vai, sabe, ter que ser o líder de uma molecada que vai vir ao redor dele. O LaMelo não sabe muito bem o papel dele nesse time. Então, para mim, começar a reconstruir nessa próxima off-season é a melhor coisa pro Charlotte e é a melhor coisa também pro LaMelo Ball, porque agora, pelo menos, ele vai saber qual que é o seu papel na franquia, qual que é o seu objetivo, entende? Então, Charlotte para mim é outro time que tem que começar a reconstruir nessa próxima off-season. Terceiro time aqui é o Chicago Bulls, tá? O Bulls pode ainda chegar nos playoffs, tá? Nessa temporada o time melhorou muito pós All-Star, só que a grande verdade é que esse elenco do Chicago Bulls é um elenco que tá muito abaixo em comparação aos tops da Conferência Leste. Hoje, não tem nem comparação o elenco do Chicago Bulls com, por exemplo, Cleveland, Boston, Milwaukee, Filadélfia. Sabe, não tem nem comparação. Não tem nem comparação. O Chicago tá muito atrás desses caras. Então, para mim, a melhor coisa que o Chicago pode fazer é iniciar uma reconstrução. Demite o Billy Donovan, traz um novo treinador, sabe? Se for necessário, muda o GM também, porque o Carlos Sovas, para mim, cometeu algumas cagadas nessas últimas off-seasons, e reconstrói. O Vucevic, que vai completar 33 anos, vai ser agente livre e restrito nessa próxima off-season. Para mim, a melhor coisa que o Chicago tem para fazer é liberar ele. Libera o Vucevic, não deu certo. O DeMar DeRozan, apesar de ser um monstro, de jogar pra cacete, vai completar 34 anos. Sabe? Kobe White, Patrick Williams, que são 2 jovens que tiveram boas performances nessa temporada, vão entrar aí no período de renovação. Então, acho que é uma boa começar a priorizar essa juventude.
Aí o Dosunmu também vai entrar aí no período de renovação. É bom para renovar, sabe? Trocar esses caras, talvez tentar trocar o Zach LaVine, que é um jogador que tem um bom valor de mercado, acumular capital de draft, trazer ativos mais jovens, dar um jeito na situação do Lonzo Ball. Para mim, reconstruir seria o melhor caminho para esse Chicago. Porque do jeito que tá, para mim o Chicago não vai conseguir competir por muita coisa. Pode acabar pegando ali um playoff aqui ou ali, mas, cara, é muito pouco. É muito pouco. Entrar numa temporada pensando em só chegar no playoff, pra mim é um pensamento muito medíocre. É um pensamento medíocre. Então, pra mim, o Chicago deveria começar a planejar a sua reconstrução, e essa reconstrução poderia, sim, muito bem se iniciar nessa próxima off-season. Os últimos dois times aqui, tá? Washington Wizards. Pra mim, o Wizards tem que reconstruir. Pra mim, sabe, é um time que não fede nem cheira hoje na conferência. O Kyle Kuzma e o Porzingis vão ter player options para essa próxima temporada e, sabe, acho que o Porzingis até pode considerar ficar no Wizards, mas o Kuzma não vai querer ficar. Eu acho que o Kuzma ele vai buscar um contrato maior em uma outra equipe. O Sacramento tem mostrado muito interesse no Kyle Kuzma, então acho que poderia ser um destino, assim como o Indiana também. São dois caras que podem acabar não ficando. São dois caras que se valorizaram muito nessa temporada, e por conta da bala que o Wizards paga para o Bradley Beal, talvez o Wizards não tenha cash para manter os dois. Monte Morris, Gafford e Corey Kispert são ótimas peças para trocas. São três jogadores que têm um bom valor de mercado, que podem render o capital do draft. Então, para mim, se eu sou o Washington Wizards, na boa, começa a reconstruir, rodeia o Bradley Beal de jovens e vamos ver o que acontece. Vamos ver não, né? Vamos ver o quanto os jovens podem evoluir. Porque, sabe, do jeito que tá, o Wizards hoje é um time que não sabe se quer brigar por playoff ou se quer tancar. É um time que, sabe, tá ali numa zona meio morta na temporada. Então, já que fez a cagada, né, de assinar um contrato gigantesco com o Bradley Beal, se eu sou o Wizards agora, eu deixo o Bradley Beal ali para ser esse mentor dos jovens e rodeio esse cara de jovens, monto um elenco novo, sabe? Aposto no draft. É o que eu faria com o Washington Wizards, porque entre ficar nessa mesmice ou ir de fato para uma reconstrução e ter uma perspectiva para o futuro, eu prefiro ter uma perspectiva para o futuro. Então o Wizards é outro time que para mim precisa começar a pensar em reconstrução. E o último time é o Portland Trail Blazers, né? Ah, Luiz, mas o Blazers reconstruir? Cara, vamos lá. Na Conferência Oeste, hoje, o Blazers conseguiria chegar na final de conferência? Fala a verdade. Você acha que conseguiria chegar na final de conferência? Não consegue. Não consegue. Hoje, Denver, Memphis, vamos lá, o próprio Golden State, Lakers, Clippers, até o próprio Dallas, cara, o Oklahoma pro futuro, esses caras, Minnesota, são times que estão muito à frente do Portland. Mas muita coisa. O Portland hoje não tem força para brigar com esses caras para uma final de conferência. E aí você me fala, não, Luiz, mas o Blazers pode buscar uma super estrela na off-season e aí montar um time melhor. Pode, mas com que ativos o Blazers vai atrair essa super estrela? Os melhores ativos que o Blazers tem são Nurkic, Jeremy Grant, sabe? Anthony Simons. Você conseguiu uma super estrela com isso? O capital de draft do Blazers não é tão vasto assim. Sabe? Não tem muito que o Blazers fazer. Não tem muito. O Blazers teve alguns acertos nessa temporada, como por exemplo o Shadow Sharp. Foi um acerto. O moleque é bom, o moleque tem um bom futuro.
Só que todas as outras apostas do Blazers foram furadas. Foram furadas. E como parece que o Damian Lillard não quer sair, não quer, sabe, não quer deixar o Portland Trail Blazers, pra mim eu usaria o Damian Lillard da mesma forma que eu usaria o Bradley Beal, pra ser o mentor da molecada. Já que ele não quer buscar um time mais competitivo, então fica no time pra ser o mentor da molecada. Pra mim é o que eu faria. É o que eu faria. Porque o Blazers não vai conseguir uma superestrela, não vai conseguir alinhar o Damian Lillard com jogadores nível All-Star, não vai conseguir. E se manter o time do jeito que tá, não vai brigar por nada. Então é melhor reconstruir, monta um time novo, rodeia o Damian Lillard de molecada e constrói um novo elenco, constrói um novo time, constrói novas estrelas, que aí talvez daqui 3, 4 anos o time possa brigar. Ah, Luiz, mas o Lillard vai querer ficar? Meu amigo, aí, na boa, aí o problema é do Lillard, tá? Se ele quiser ou não ficar, o problema é dele. O problema é dele, tá? Eu larguei mão já do Damian Lillard. Queria muito que ele fosse pro time competitivo, mas parece que ele não quer. Parece que o negócio dele é ficar mesmo em Portland. Então, se quer ficar no Blazers, aceita a reconstrução, meu parceiro. Aceita a reconstrução, porque eu prefiro um time que entre em reconstrução para buscar uma melhora no futuro do que um time que fica nessa de não. Vamos montar um time ali que, sabe, fique ali naquela região média da conferência e que consiga talvez sonhar com play-in. Eu prefiro um time que entre em reconstrução do que um time que fica nesse, sabe, nesse marasmo. Eu prefiro. Então o Blazers é outro time que pra mim precisa começar a pensar em reconstrução. Mas bom, essa é a minha opinião. Concorda? Discorda? Comenta aqui que eu quero saber o que você acha. Você incluiria algum outro time nessa lista? Você vê outro time na NBA que pode começar a pensar em reconstrução? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.